E nos Estados Unidos, o canal de notícias Fox News repercutiu a carta enviada pelo Departamento de Justiça do governo Trump ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Muitas pessoas no chat falando, mas a lei Magnitsky vai demorar, não está dando em nada, olha aí a censura. O que nós estamos falando quando se trata das sanções da lei Magnitsky é exatamente o que está contido na carta do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A afronta à primeira emenda à Constituição americana por agentes estrangeiros, no caso, o ministro Alexandre de Moraes, em solo americano. A gente não pode esquecer isso, em solo americano. Sem apresentar justificativa, Moraes determina bloqueio de Instagram de filho de Carla Zambelli. É isso mesmo. O ministro Moraes do Supremo determinou nesta quarta o bloqueio do Instagram de João Zambelli, de 17 anos, filho da deputada federal Carla Zambelli, como parte da decisão que resultou na prisão preventiva da parlamentar, condenada por envolvimento em ataque hacker ao sistema do CNJ. A ordem direcionada às plataformas digitais estabelece o prazo de 2 horas para que as redes sociais da parlamentar e agora também de seus familiares sejam suspensas. Em caso de descumprimento, as empresas estão sujeitas a uma multa diária de R$100 mil. Carta do governo dos Estados Unidos para Moraes foi sem precedentes, diz CEO da Rumble. É isso mesmo. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou uma carta ao ministro Moraes. O texto repreende o STF por ordenar que a plataforma de vídeos Rumble restringisse a liberdade de expressão de um usuário em solo norte-americano. A carta enviada em 7 de maio e tornada pública na última quinta, descreve ordens como um abuso internacional sem força legal nos Estados Unidos. O ministro Moraes ordenou a suspensão da Rumble no Brasil em fevereiro, sob o argumento de que a empresa não cumpriu determinações judiciais, que incluíam remoções de contas de um brasileiro que vive nos Estados Unidos em busca de asilo político. Moraes agora está na mira do governo americano, além da carta do Departamento de Justiça, que detalha o abuso de autoridade internacional do ministro. O secretário de Estado Marco Rubio revelou, em uma audiência do Congresso, que o magistrado pode ser levado a sanções. O caso ganhou novas repercussões nesta quarta-feira, quando a rede Fox News de notícia soltou mais uma bomba. E nos Estados Unidos, o canal de notícias Fox News repercutiu a carta enviada pelo Departamento de Justiça do governo Trump ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes. O documento adverte o magistrado por ordenar que a plataforma de vídeo americana Rumble restringisse a liberdade de expressão de um usuário em solo americano. Em entrevista à Fox News, o CEO da Rumble, Chris Pavlovski, apoiou a ação. Abre aspas. É um momento perigoso para quem defende a liberdade de expressão. Fecho aspas. A carta, repercutida pela emissora americana, afirma que países estrangeiros não podem violar a primeira emenda, que protege todos os que vivem nos Estados Unidos de leis federais que inibam o direito à liberdade de expressão. E ontem o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o Brasil e o judiciário defenderão a democracia de agressões vindas de inimigos nacionais ou internacionais. É um princípio inflexível do Poder Judiciário, é um princípio inflexível da Justiça Eleitoral, defender o Estado democrático de direito. Pouco importa quais são ou quais serão as agressões. Pouco importa quais são ou quais serão os inimigos da democracia, os inimigos do Estado de Direito. Sejam inimigos nacionais, sejam inimigos internacionais, o país soberano como o Brasil sempre saberá defender sua democracia. Ana, a carta que nós comentamos ontem repercutiu aí na Fox News, e só para trazer o contexto, o discurso do ministro Moraes, que nós acompanhamos um trecho, ocorreu aí durante a cerimônia de inauguração do retrato do ministro Moraes na galeria dos ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral. Essa foi a ocasião
Ok. Bom, vamos lá. Bom, o ministro Moraes fez o bingo, né, da democracia e da falácia do ministro, né? Falou democracia, país soberano, Estado de Direito. Agora, o que é um princípio inflexível, Paula e parceiros, é a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos. É um princípio inflexível, ministro. Eu vi que, enquanto comentávamos sobre a discussão no Supremo do artigo 19 no Brasil, muitas pessoas no chat falando: mas a lei Magnitsky vai demorar, não está dando em nada, olha aí a censura. É preciso entender que o Brasil ou os Estados Unidos não vão interferir nas discussões políticas, legislativas ou até do próprio executivo de assuntos domésticos do povo brasileiro. O que nós estamos falando quando se trata das sanções, possíveis sanções da Lei Magnitsky, é exatamente o que está contido na carta do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Afronta a primeira emenda à Constituição americana por agentes estrangeiros, no caso, o ministro Alexandre de Moraes, em solo americano. A gente não pode esquecer isso, em solo americano. Os americanos acreditam, e por isso a primeira emenda é a primeiríssima emenda à Constituição, eles acreditam que há direitos que foram dados a cada cidadão no mundo, mas principalmente os americanos, já que eles estavam falando sobre a Constituição daquela nação, direitos, e isso está escrito literalmente na própria Declaração de Independência dos Estados Unidos, direitos inalienáveis dados pelo Criador, dados por Deus, não por um monarca, não por um governo, não por um presidente ou quem quer que seja. Portanto, a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, essa, ministro, é um princípio inflexível. E no caso das sanções Magnitsky, os americanos não estão atacando nem a soberania brasileira, nem o Supremo Tribunal Federal, mas sim o CPF de uma pessoa que usa o seu poder hoje dentro da Suprema Corte do Brasil para perseguir residentes ou americanos em solo americano. Tem nada a ver com o Brasil. Portanto, repito, princípio inflexível, ministro, é a primeira emenda à Constituição para os americanos. Diga, Augusto. Olha, eu tenho um desprezo profundo por alguém que não tenha dúvidas, só tem certezas e acha que é o portador das verdades, todas. O Alexandre de Moraes não tem nenhuma dúvida sobre o que faz. Ele acha que, assim, venham os inimigos internacionais ou nacionais, é como se ele chefiasse o maior exército do mundo, é como se ele fosse uma junção de Israel com os Estados Unidos do ponto de vista da guerra. Ele desafia os brasileiros, né, em nome da democracia. Quer dizer, ele espanca a democracia, além do português, né? Espanca a democracia todo dia e tem certeza, ele não perde 5 minutos de sono com isso, que ele tem razão e é assim que se defende a democracia. O Estado Democrático de Direito. Ele age como ditador, faz o que fazem os ditadores e acha que está defendendo a democracia. Faça o seguinte: candidate-se a um cargo majoritário. Já que ele faz tudo isso, mostre que tem o apoio popular, ou então admita que o povo brasileiro todo está errado. Está errado. Ele acredita naqueles pobres militantes do PT que ficam: Xandão fez isso. Outro dia eu vi um artigo
publicado pela Folha, Xandão não, o ditador Xandão não existe. E o sujeito achava que só o fato de chamar de Xandão já é uma tremenda prova de liberdade, de expressão. Repito e resumo por aqui, não merecem mais que desprezo os homens, os seres humanos que não têm dúvidas. Eu estou cheio de dúvidas, passei a vida tendo dúvidas e pensando sobre elas. Esse dorme tranquilo e tal, o futuro vai acordá-lo, tem dúvida. Bom, e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo determinou hoje a prisão preventiva da deputada Carla Zambelli. O magistrado atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República. Além da prisão, Moraes ordenou o bloqueio dos passaportes, incluindo o passaporte diplomático que ela obteve por ser deputada. Também estão bloqueados os salários, as contas bancárias, veículos e as redes sociais da parlamentar. Na decisão, Moraes deu prazo para as plataformas bloquearem as contas sob pena de multa diária de R$100 mil. Contra a deputada, o ministro também determinou a aplicação de multa diária de R$50 mil em caso de publicações que reiterem condutas consideradas criminosas pela Justiça. O ministro ainda pediu a inclusão do nome de Zambelli na lista de difusão vermelha da Interpol. Em nota, Zambelli chamou de ilegal e Eu sempre gostei de sair da minha zona de conforto. É assim que eu venho construindo minha carreira e atingindo meus objetivos. Meus investimentos foi a mesma coisa. Por isso que eu estou no XP. E você? Quer resultados diferentes nos seus investimentos? Sai da zona de conforto e vem ser XP. Do Luciano Zucco critica o bloqueio das redes sociais de João Zambelli, filho da deputada, e da mãe da parlamentar Rita Zambelli, pré-candidata a deputada federal. A oposição chama de absurdo o bloqueio dos bens da deputada. Abre aspas, medida que, além de flagrantemente abusiva, agrava ainda mais a sucessão de ilegalidades presentes nesse despacho autoritário. Fecha aspas. Tudo isso sem nenhuma dúvida. Uau, Piotr, acho que tem vários pontos aqui para a gente destrinchar nessa decisão do ministro Moraes, né? Expediu um mandado de prisão contra a deputada Carla Zambelli, que se encontra agora nos Estados Unidos. Não só a prisão, mas também bloqueios de bens, retenção de passaporte, fim das contas das redes sociais, inclusive estendendo os efeitos para a mãe da deputada e para o filho da deputada. Acho que são todos esses pontos para a gente definir aqui. Agora, especificamente sobre a prisão, a deputada se debruça também sobre a questão do artigo 53 da Constituição Federal a respeito da imunidade parlamentar. Em tese, né, no Brasil normal, o Supremo precisa notificar a Câmara dos Deputados sobre esse pedido de prisão da Carla Zambelli e aí a Câmara, então, na CCJ da Câmara, né, é instalado ali uma comissão, tem um relator, o parecer e depois é levado a plenário para que os deputados decidam pela manutenção ou não da prisão de Carla Zambelli. Até agora há pouco, pelo que eu confirmei com os nossos repórteres em Brasília, ainda não havia ocorrido essa notificação do Supremo Tribunal Federal à Câmara dos Deputados em relação a esse pedido de prisão. Ela não tem sentença definitiva para começar. Vamos só lembrar de um fato importante. Não tem trânsito em julgado, ou seja, a sentença dela só foi pela maioria, enfim, tudo bem. Esse é um fato. Agora, ela não tem ainda pena de prisão confirmada pela Corte, pelo Supremo Tribunal Federal, a primeira turma. Independentemente do mérito da questão, é uma parlamentar e o entendimento é muito claro da Constituição. Ela não pode ser presa sem autorização. Não é que não pode ser presa, não pode ser presa sem autorização do Congresso Nacional. No caso da casa a qual ela pertence, especificamente a Câmara dos Deputados. Isso eu acho que não restam mais dúvidas, mas aí eu preciso que a Câmara se manifeste. O presidente da Câmara precisa dizer: aqui existe um presidente e um poder. Está omisso. Como também está omisso nessa legislação que está produzindo agora o Supremo Tribunal Federal em relação ao artigo 19 do Marco Civil da internet. Essa é a questão.
E a gente não vê nem o Alcolumbre, nesse caso, que também tem que se manifestar, e tampouco o Mota. Mas o que chama atenção é o Supremo, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, e nesse caso ele é o Supremo, né? Ou é o mais supremo de todos os Supremos, é estender a proibição de redes sociais para a família. Mas o que é? Parentesco agora é formação de quadrilha automático? Não, parente é só parente, ponto. Mãe é só mãe, filho é só filho, e só. Qual é a lógica? Que crime eles cometeram? Ah, mas pode ser... Não, pera, então aí você já está imaginando que vai, mas baseado em quê? E, de novo, onde é que estão os legalistas, os defensores da democracia, daquela malfadada carta da Universidade de São Paulo? Estão achando garantistas. Os garantistas, isso, Augusto? Onde estão os ex-ministros do Supremo, outros, que só o Marco Aurélio Melo, que insiste toda hora nessas questões? Cadê os outros para dizer, escuta, isso aqui não, isso aqui ofende o direito brasileiro. E, de novo, o Congresso não vai se manifestar, estender para a mãe e para a filha, é isso? O filho, perdão. Filho. O filho e a mãe da parlamentar, Rita Zambelli, né? João. E o João, que é filho. Mas o que eles cometeram? O ministro Alexandre de Moraes dá a entender, então, que família é naturalmente já uma organização criminosa se por acaso um membro da família tiver alguma pendência com a justiça. Então está todo mundo envolvido. Automaticamente. Quantos familiares de traficantes estão presos no Brasil? Quantos familiares de estupradores estão presos no Brasil? Não, é só o estuprador, só o traficante. Claro, é só quem está sendo julgado. Senão... Diga, Augusto, só para trazer um caso para ilustrar essa questão de prisão de deputados, eu fui buscar o caso do Chiquinho Brazão, que é suspeito, enfim, responde a uma ação por ser o mandante da morte da Marielle e também do motorista Anderson. E é o seguinte, o Chiquinho Brazão, ele foi preso preventivamente também, essa mesma questão da Zambelli no sentido de prisão preventiva, em 24 de março. E a Câmara se debruçou sobre a análise, o pedido de prisão do deputado Chiquinho Brazão em 10 de abril. Portanto, 17 dias depois do pedido de prisão preventiva também pelo ministro Alexandre de Moraes, no caso do deputado Chiquinho Brazão. Os deputados... Será que eles não percebem que eles podem ser o próximo? Sim. Todos os deputados, todos os famílias parlamentares também, e as né? famílias. Quer dizer, você estender o castigo, ainda que fosse justo, isso não interessa. A família já é uma loucura. Já é uma loucura. É aquela história, você condena o Tiradentes e mais 3 gerações, 4 gerações, estamos de volta ao Brasil de 200 anos atrás. 300 anos, outros séculos. Andando realmente para um passado que a gente tinha que já ter eliminado há muito tempo. Mas... o Congresso não percebe que eles estão julgando, a atitude deles é um julgamento dos deputados e senadores, é um julgamento da própria instituição, do Legislativo. Eles estão se condenando. Se eles estão abrindo mão de atribuições constitucionais que eles deveriam defender mais a pau. Não pode abrir mão disso. O Supremo faz o que quer no momento com o Congresso. Eles não percebem que eles têm para argumentar a Constituição. Eles têm todas as leis, eles estão errados, os ministros do Supremo que apoiam o Alexandre de Moraes. Agora, não há um deputado para denunciar isso aí. E a maioria do Congresso, para reagir, diz, espera um pouco, vocês estão confiscando as atribuições que nos restam. Porque agora o Alexandre de Moraes está decidindo o destino não de uma deputada, de um deputado só. Ele está decidindo o destino do Legislativo. Bom, e o
O Partido dos Trabalhadores quer que o Supremo Tribunal Federal imponha o uso de tornozeleira eletrônica ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A solicitação apresentada pelo líder do partido na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, argumenta que a medida impediria uma possível saída de Bolsonaro do país, como fez a deputada Carla Zambelli. No pedido, Lindbergh também citou o caso do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, que pediu o afastamento do cargo para se mudar para os Estados Unidos. O petista pede ainda o impedimento de Bolsonaro de sair do Distrito Federal sem autorização judicial e a restrição de acesso do ex-presidente a consulados, portos, rodoviárias, fronteiras e organismos internacionais. Ana, tá aí o líder do PT, Lindbergh Farias, que tem atuado como assistente de acusação nesse caso, pediu também o bloqueio dos bens, a quebra do sigilo bancário e financeiro do ex-presidente Jair Bolsonaro e agora então pede uso de tornozeleira e uma série de restrições aí ao ex-presidente, Ana. Eu achei que tinham criminalizado as piadas no Brasil, que tudo isso aí... Olha, será que... Eu acho que às vezes ele faz de propósito, só para a gente falar dele. Então, a gente que eu digo, né, a imprensa, as redes sociais. Então, tá aí, Lindbergh, estamos falando de você, do seu pedido, que não faz o menor sentido, das bobagens que você insiste em repetir, em falar, em propagar. Tá aí, falamos de você. Uma salva de palmas para você. É só o que eu tenho a dizer, Paula. Ele já não vale mais a pena falar dessas bobagens do Lindbergh Farias. Desisto. Eu vou jogar para o Silvio, então, que sempre cita o integrante, aí, o representante da Juventude Grisalha, Silvio. Não, eu vou concordar com a Ana. Não vale mais a pena falar do Lindbergh Farias, não, Paulo. Ele já foi condenado pela vida a viver com a Glaze, né? Já é uma forma de punição cruel. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.